Boa tarde, dando continuidade aos nossos estudos sobre pós-modernidade. A gente hoje vai ver dois arquitetos europeus, o Hans Hollein, tá? E o James Stirling, tá? Então, o Hans Hollein, ele faz parte de uma chamada linha pós-moderna individualista. Ele nasce em Viena, em 1934, e falece e também na cidade de Viena, aos 80 anos, em 2014. Ele, em 1995, recebeu o Pritzker, né, de arquitetura, tá? E ele escreveu um manifesto bastante polêmico, intitulado Tudo é Arquitetura, onde ele defendia, né, o conceito que a arquitetura deveria causar, né, e ousar, indo além do que era feito normalmente. Mais uma vez, a gente vê a busca por uma ruptura do que vinha sendo feito normalmente dentro de algum padrão. Então, por isso que o enquadramento dele nesse movimento, né, de pós-modernidade, de crítica ao equilíbrio, à harmonia, tão decantado pela modernidade, tá certo? Ele dizia que a verdadeira arquitetura do nosso tempo tem que redefinir a si mesma e expandir seu significado. Então, assim, ele busca essa ruptura e a gente vai ver isso através de alguns projetos que eu trouxe aqui para a gente ver, como, começando por esse, o Haus em Viena, tá? Que é um projeto que polemiza muito na cidade. A gente sabe que Viena é uma capital europeia onde tem um acervo histórico, né, enorme, com uma arquitetura neoclássica muito forte, tá certo? E, de repente, as propostas do Hans vão ser feitas, construídas nesse centro histórico secular. E ele vem com propostas como essa, por exemplo, tá certo? De um edifício que eu vou entrar mais aqui em detalhes, tá? Que ele realmente demonstra que não tinha medo de interferir na história, e na história da cidade, na história da paisagem das cidades. Então, através desse edifício, que é bastante impactante naquele entorno, a gente vê aqui imagens, né, dele, que com uma grande praça na frente, e o tratamento dado com um elemento bem peculiar dessa época, que foram os vidros espelhados, né, que também é bem característico dessa pós-modernidade individualista, e também ainda usando elementos como as fragmentações, os quadrados das aberturas, tão queridos, né, ao racionalista italiano Aldo Rossi, ou mesmo aos norte-americanos como Breve, Charles Moore, Venturi, tá? Só que o pós-moderno individualista, ele, ele tem um diferencial, ele tem um vínculo, a gente observa, com high-tech também, claro, porque são obras muito contemporâneas, são mais obras recentes, dos anos 80 para cá. Então, a gente vê nessa imagem a claraboia, né, esse detalhamento que ele dá, arrematando a escada, trazendo essa iluminação, né, cenográfica para o interior do projeto, através dessa torre que vocês veem aqui, da praça em Viena. E a gente observa também nessa pós-modernidade individualista esse diálogo com esses materiais contemporâneos, como placas pré-fabricadas, cimentícias e bem moduladas, os vidros espelhados, como eu falei, tá? Então, assim, eu observando essa sequência, né, a gente vê que esses materiais inovam nessa contemporaneidade pós-moderna individualista. Não chega a ser um high-tech. E é interessante como o espelho é usado nesses edifícios, e a gente vai ver muito isso, principalmente na arquitetura europeia, nórdica,
da Áustria, da Alemanha, né, da Inglaterra. A gente vai ver muitos edifícios espelhados retratando, refletindo aquela arquitetura histórica que tem nesse entorno, como nessa imagem, que eu acho bastante significativa, né? Porque a gente vê um detalhe da fachada com fragmentada e esse espelho, e refletindo aqui o casario antigo, né, histórico, do entorno desse projeto. Tá? E continuando a observar algumas obras do Hans Hollein, tá? A gente vê essa de um museu que ele faz em Frankfurt, na Alemanha, tá? Entre 83 a 91. E aqui, mais uma vez, a gente chama atenção para a questão da materialidade, dessa pós-modernidade. Já não é uma materialidade colorida, gráfica, como a norte-americana, daqueles primeiros anos, é uma pós-modernidade, diria, mais sóbria, mais clássica, mais silenciosa, né? E onde a gente vê um predomínio de uma tectônica que tende a trabalhar muito baseada no cimento, nas placas pré-fabricadas de cimento, de concreto, com vidro, né? E obtendo esses efeitos. Claro, eles dialogando com a história, né, com os lugares, com a topografia, porque esse discurso estava muito presente do lugar nos anos 80, como coloca Kate Nesbitt na sua antologia teórica sobre a contemporaneidade. O lugar era um dos pontos fortes dessa discussão, tá? E aqui a gente vê na questão da topografia, né, do projeto nesse meio. Aqui outros estudos, eu gosto muito de mostrar a história da arquitetura através de traços, de esboços, para a gente perceber, né, como esses elementos estão presentes nessa pós-modernidade, tá? Com as colunas, os panos modulados de esquadrias, tá certo? E aí, aqui a gente olhando, observando esse projeto, tá? Que é um outro projeto que ele desenvolve numa cidade austríaca, tá certo? A gente vai observar o uso dessa materialidade reticulada e, mais uma vez, com espelho. O espelho domina, como eu falei, essa linguagem desses pós-modernos nessa época. E também a pedra padronizada vai estar muito presente em vários projetos também do norte da Europa. A gente vê, tem um quê de racionalidade a usar o módulo da pedra, a paginação, como a gente vê aqui. E contrapondo com essa transparência, né, que ao mesmo tempo reflete esse lugar, esse meio, tá certo? E aqui, dando mais uma olhada no projeto, a gente vai vendo detalhes, né, desse projeto que explora e diferencia-se dos demais por essa questão do material construtivo. Aqui a gente vê que nessa fachada do museu não tem aquela coisa de usar poucos materiais, não. São pesquisas né, de materialidade, e aqui a gente observa essas placas, né, pré-fabricadas em chapa, se contrapondo, né, e dialogando com esses telhados inclinados, bem pontiagudos, que também marca esse momento. É uma leitura, né, é uma linguagem completamente nova, distinta de tudo que a gente tinha visto até então. São projetos inquietantes para a gente que vem de uma cultura ocidental latina, porque é muito distante da nossa realidade construtiva, né? Porque quando a gente visita esses países nórdicos, europeus, que possuem um padrão econômico bem mais estabilizado que o nosso latino, que o nosso brasileiro, a gente fica realmente impactado visitando essas obras, vendo essas obras. Porque a gente não tem isso ainda aqui no Brasil. Eu digo para vocês,
né? Nós ainda não chegamos a esse patamar tecnológico construtivo na contemporaneidade brasileira. E aí, continuando, explorando o projeto, agora pelo interior, a gente vê como é sutil, né? As soluções que o arquiteto usou para resolver esses interiores. A luz entra indiretamente, criando ambientes muito mágicos, como a gente vê nessa fotografia. Então, assim, é um arquiteto bastante refinado, bastante detalhista, né? Tanto nos interiores, e aqui a gente vê nessa foto esse conjunto, né? Que tem essa parte que é mais com pedra, com vidro, e a outra parte posterior, que vocês veem aqui na tela, mais metálica e mais pontiaguda. Parece até dois projetos diferentes, não, mas estão no mesmo contexto urbano, certo? E aqui, o interior também, uma outra vista desse interior, tá certo? Onde a gente vê um jogo de luminárias, né? Agora, como eu digo, existe um certo classicismo no Hans Hollein. A gente pode ver isso, né? É um espaço limpo, eu não diria racional, não, mas limpo, sim, né? Equilibrado e harmonioso, se comparado, friso, com a arquitetura gráfica comunicativa dos primeiros projetos do Charles Moore, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Fazendo um paralelo, ok? E aí, esse projeto que eu tive o prazer de visitar em Viena, é um projeto muito bonito e, assim, e instigante. Mais uma vez, eu uso esse adjetivo, porque fazer nesse centro histórico de Viena, né? Que é conhecido pela música, pela ópera, pelas grandes casas de concerto, pelos museus, 24 horas de museus, tá? E aqui do lado ele faz essa intervenção com essa marquise nesse museu neoclássico, tá certo? E assim um choque. Eu fico pensando e trazendo essas intervenções europeias para a realidade brasileira, né? Que os nossos órgãos preservacionistas jamais admitiriam um negócio desse, o que é um retrocesso, porque eu acho que distinguibilidade, reversibilidade é possível, como diz Brandi, como prega Beatriz Kiel, nessas intervenções contemporâneas no patrimônio edificado pré-existente. Então, o Hans Hollein faz essa intervenção em Viena, com essa grande marquise que avança, e esse projeto, minha gente, é de 2003. Então, vejam, né, que arrojo, 18 anos atrás. Né? A legislação europeia, com certeza, está bem mais avançada do que a gente aqui no Brasil em termos de intervenção no patrimônio. Uma crítica que a gente faz. Uma outra obra que eu acho bastante polêmica e eu vejo que o Hans Hollein quer romper, né, com esse conceito que tudo podia ser, quando ele faz esse projeto para a joalheria, certo? Em Viena também, a maior parte dos projetos em Viena, e ele faz escava a fachada como se fosse uma mina de pedras preciosas na fachada, né? Obtendo esse detalhe, trazendo esse conceito, né, da joalheria, da mineração para a fachada daquela loja, certo? Esse projeto é bastante difundido, ele é um projeto muito polêmico também e premiado, certo? Como vocês veem, a materialidade da pedra, desde a pedra bruta, né, como se fosse a lavra, e finalmente destacando a vitrine, né, da loja, tá certo? E aí, continuando aqui no detalhe, a gente vê, né, como é que o arquiteto foi sutil em resolver o detalhe desse projeto, né, nessa fachada. E como eu digo, né, num centro histórico vienense, tá? O que ele faz de intervenção é muito artístico
e eu acho que a gente tem que frisar aqui que os arquitetos pós-modernos, eles tinham essa veia muito forte artística, e isso fica presente nas suas obras, nas suas intervenções. E aqui, com Hans Hollein, a gente vê nitidamente isso. Esse outro projeto, ele faz numa área, tá certo, de Salzburg, na Áustria, é de 1989, final dos anos 80, né, começo dos 90. Então, e é numa antiga cratera, vocês vejam que o lugar, mais uma vez, é desafiante. E ele faz como uma arquitetura subterrânea, e eu me lembro um pouco disso, com a arquitetura da Capadócia, turca, onde as casas, né, são escavadas nas pedras, assim, com 18 andares, 10 andares. Tive também o prazer de conhecer a Capadócia, visitar essas cidades como Goreme, e fiquei impressionada. E quando eu vejo esse projeto do Hans Hollein, eu me lembro muito dessa arquitetura turca, né? De escavar a rocha e de botar o projeto para esse subsolo. E é o que acontece aqui nessa obra. Eu achei muito instigante, né? Porque o projeto ele cava e ele faz todo subterrâneo, como respeitando totalmente essa paisagem. Olhem que curioso, né? E também eu achei muito bonito o tratamento que ele deu às paredes. Aparecem pedras lapidadas, mas em nível fosco, né? Com essa textura e com essas escavações, que, como eu disse, relembra muito a Capadócia. Aqui no centro, ele rasga uma clarabóia, criando um grande poço de iluminação que vai trazer a luz para o interior desse museu. É um museu, não é, bastante interessante, enquanto projeto, enquanto proposta de inserção no lugar. E é bom que a gente veja, né, que tipos de arquiteturas estão sendo feitas mundo afora, tá certo? E como eu disse para vocês, a Áustria é um exemplo de museologia, né, e de projetos com maravilhosos de museus. Esses quarteirões que estão dedicados a museus, tem mais de 30 museus, gente, funcionando de manhã, de tarde, de noite, com praças, com cafés, praças de alimentação. Quer dizer, é a área que eles convivem, é outra cultura. E é muito legal a gente aprender com eles, né, como projetar esses espaços. E esse projeto que a gente está vendo aqui, de Salzburg, né, é um desses exemplares. E vejo que predominam as cores neutras, o branco, o cinza. Por quê? Porque quem tem que chamar atenção são as obras de arte, né? E a iluminação vem de forma indireta por essa clarabóia que eu falei há pouco. Aqui outros ângulos, né, do museu, tá certo? Onde a gente vê essa parte do vulcão, né? Que fica como uma menção a esse vulcão, tá? E aqui os acessos para ele, tá bom? Que a gente vai perceber através desse muro de pedra que leva até essa área vulcânica. Nesse projeto aqui, que eu já virei, tá? Eu já estou aqui em outra obra, que é uma obra feita em Auvergne, na França, tá certo? De 1997. Ela vem na mesma intenção daquela que eu passei anteriormente, que foi na Áustria, em Salzburgo. E essa daqui, na França, tá? Ela vai fazer uma referência, tá? A esse antigo vulcão que existia aí. Então, ele tira partido dessa forma, meio cônica, cortada, truncada, nessa torre que vocês veem, fazendo o agenciamento paisagístico todo em pedra para chegar até o objeto em si, né? E o interior, mais uma vez, é bastante inovador. E, mais uma vez, ele trabalha com o artifício de trazer a luz através de uma clarabóia, né? No Museu de Salzburgo, a gente viu que ele faz um domus com ferro e vidro, né? E as paredes em pedra. E aqui
ele joga uma textura mais puxada para madeira, em alto e baixo relevo, e banhado, né, por essa luz também da claraboia, que é uma característica do arquiteto. E o efeito espacial é belíssimo, né? O efeito de luz e sombra desses espaços. Passando, após a gente ter visto um pouco do Hans Hollein, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um outro arquiteto europeu, o James Stirling, certo? Que nasceu em Glasgow, tá certo? Em 1926 e faleceu em Londres em 1992, tá certo? Ele ganhou também o Pritzker. Todos esses dois arquitetos que eu estou mostrando aqui hoje ganharam, foram merecedores do maior prêmio de arquitetura, que é o Pritzker, e ele recebeu a premiação, o James Stirling, em 1981. E ele também faz parte, é outro personagem, outro arquiteto, que a gente classifica como pós-moderno individual, né? Que tem uma linha própria de fazer a pós-modernidade, tá certo? Então, e aí, quando a gente compara a produção que a gente viu há pouco do Hans Hollein com James Stirling, a gente já vê a diferença, né? Abrupta. Porque enquanto o Hans Hollein era mais, eu vou dizer, minimalista, um pós-moderno, eu poderia dizer minimalista, porque ele é mais limpo, mais clean, certo? O James Stirling já vem com mais cor, né? E eu já vejo, assim, analisando a obra, eu já vejo uma influência muito forte, direta, norte-americana, né? Das cores que a gente viu no pós-moderno norte-americano do Charles Moore, com a Praça de Itália, por exemplo, que usou muito o ocre, o laranja, o verde. A gente vê essas cores, algumas em Aldo Rossi, né? Nos últimos projetos de Aldo Rossi. Nos primeiros, não, mas nos últimos a gente já viu. No hotel que ele faz no Japão, por exemplo, né? E aqui o James Stirling trabalha com essa utilização da cor e de cores fortes, cores marcantes. E também uma coisa assim que eu quero que vocês prestem atenção, que desperta interesse, é esse material que vocês estão vendo revestido nas fachadas. Esse material, ele foi muito comum no mundo e chegou ao Brasil também nos anos 90, que era uma argamassa feita com pó de granito e cor, né? E jogando cor. E as empresas terceirizavam para revestir os edifícios e a gente usou muito isso, certo? Quando não se usava cerâmica, se usava essa pasta, que era uma pasta, tipo um estuque feito ali, aplicado sobre o reboco, certo? E dando esse efeito de cor. A gente vê aqui nessa linguagem Stirling uma relação, né, com o medievo, com a história, com alguns edifícios onde predomina o cheio sobre os vazios medievais, né? E essa austeridade formal do ponto de vista de aberturas, não de cor, certo? Agora, interessante, né, são os caixilhos que o arquiteto usou para proteger essas esquadrias, como vocês estão vendo, contra as intempéries. Bom, passando, a gente vai para ver, vai visitar esse museu, essa faculdade, desculpa, museu, essa faculdade, né, de Cambridge, em Londres, tá? Perdão, estou louca, de Cambridge, claro. E em 1968. Esse projeto é um pouquinho mais antigo do que os outros de Hans Hollein, né? Aqui, James Stirling, eu achei que ele foi bastante precursor, ele foi bastante inovador. Aqui, ele tem também
uma influência forte da arquitetura high-tech, ao usar o aço, né, nessas estruturas da cúpula, dos planejamentos de cristal, da modulação, das esquadrias, agora fazendo um diálogo com o quê? Com os tijolinhos, né, que são típicos da Grã-Bretanha, né, e do Reino Unido como um todo, certo? É um conjunto muito grande, arquitetônico, composto de salas de aula, bibliotecas, certo? Da Universidade, né, inglesa de Cambridge, certo? E a gente vê também uma preocupação do arquiteto, não apenas com o objeto arquitetônico, mas também com o lugar. E eu acho interessante a gente trazer essa reflexão, porque a gente observa que esses edifícios, eles rompem com as barreiras, com os limites, né, arquitetônicos do terreno, e eles se integram às cidades. Isso já é de um urbanismo contemporâneo, né, de dialogar, não ter limites, ter a permeabilidade dos espaços públicos. E onde termina e começa? Não existe. Eles estão todos integrados. Agora, fazendo uma reflexão, e assim, eu gosto muito de comparar, sabe? A gente, infelizmente, digo mais uma vez, que infelizmente, né, no Brasil, não dá ainda para a gente chegar nesse nível de permeabilidade dos espaços públicos. Porque aqui no nosso país, a gente tem a ocupação indevida, a sujeira, as pessoas, infelizmente, não sabem usar os espaços públicos relacionados aos espaços privados. A gente acaba tendo que cercar, porque para dar segurança, por conta dessa ainda falta de educação ambiental, né, que a gente tem com nossos espaços públicos, o que é uma pena, porque como fica rico, né, é você poder integrar isso na cidade, essa arquitetura à cidade. E eu acho que os pós-modernos, eles fizeram muito bem isso, né? E agora, deixando a crítica à implantação da obra no lugar, a gente vai ver a questão da arquitetura em si, dos seus detalhes, né, da sua tectônica, das suas soluções de escadas, peitoris, revestimentos, e a busca de utilização de novos materiais, como eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, aqui nessa imagem, a gente vê a riqueza de detalhes, né, do edifício, a parte de canaletas de água, drenagem de água, das águas pluviais que caem, e criando uma espécie de talude, né, para drenar toda a praça que faz o envoltório do edifício. E se vocês perceberem aqui, né, nessa imagem, vocês vão ver edificações residenciais dialogando diretamente com o projeto. Isso é muito bacana, certo? E aqui a gente vê a implantação, né, que está no Great Buildings, no site, que tem muitas imagens legais para a gente pesquisar e ver as plantas desses projetos. É um projeto que a gente vê que tem uma racionalidade em L numa parte, tá? Mas em seguida ele quebra e cria uma angulação, tá certo? Para dinamizar, né? E para romper aquela ortogonalidade da modernidade. Claro, porque era uma proposta pós-moderna, certo? E aqui a gente vê cortes, né? E elevações desse projeto. Olha só a forma como é inovadora, né? Escalonar a coberta e ao mesmo tempo que vai criando espaço. E isso foi muito importante, viu, gente? Porque anos depois, no projeto, por exemplo, da Ópera de Oslo, que eu vou mostrar aqui depois, tá? Vocês vão ver soluções sendo adotadas assim, quando a cobertura na contemporaneidade vira espaço, né, de uso público e ao mesmo tempo, né, ele lá dentro está servindo de proteção. Isso vai virar uma constante e uma busca projetual de muitos arquitetos na contemporaneidade, talvez
não tenho certeza, baseados pelo Stirling. E aí, esse projeto do James Stirling em Stuttgart, certo? Na Alemanha, que é um outro projeto que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Onde a gente vê os esboços que ele faz, tá? Para esse projeto, e também com aquela tendência que ele tinha a usar as paredes já inclinadas. E eu já vejo aí, posso estar enganada, mas um diálogo também com desconstrutivismo. Eu acho que os pós-modernos individualistas, eles estão, de certa forma, ou dialogando ou abrindo caminho para a arquitetura desconstrutivista, né? Nesses exemplos que a gente está vendo. Porque quando a gente olha esses grandes ângulos, essas paredes já se inclinando, né? Os ambientes, os espaços se rompendo, se desconstruindo, isso já é um caminho para essa desconstrução, tá certo? E o resultado, a gente vai ver plasticamente. Observe que ele gostava muito de usar essa pedra alaranjada, né? Talvez é porque tenha na região. E ele começa também, aí ele introduz sutilmente a cor, né? Que é bem querida dos pós-modernos. A cor é a cara da pós-modernidade, com exceção do Rangollen, que a gente viu ali, né? Mas aqui a gente vê o uso do vermelho, azul, do verde, tá? Agora é interessante observar que as cores, minha gente, elas são usadas nesses países mais frios como uma forma de alegrar, de animar essa população que vive num ambiente, né, tão nublado, tão, sabe, a maior parte do tempo, diferentemente de nós aqui do Brasil, que somos um país tropical, não é verdade? E a cor aqui para a gente está naturalmente na vegetação, no céu, nas flores, nas pessoas, né? Mas lá, tá? Essa frieza, essa sobriedade dessa paisagem faz com que os arquitetos procurem trazer um pouco a cor. Eu vejo muito isso na arquitetura nórdica europeia, como a do James Stirling, que eu estou mostrando aqui, nessa obra em Stuttgart, na Alemanha, tá certo? E, continuando, detalhes dessa obra, com o uso de marquise, né, e perfilada, com um azul royal, jogando esses tetos que lembram um pouco o que os arquitetos Art Deco fizeram, não é verdade? Usar essas marquises de vidro, tá certo? Estruturadas em ferro e marcando com cor, né, as portas de acesso e usando sem preconceito, né, a cor em corrimãos, em tubulações, fazendo tipo essa ironia, essa brincadeira, essa provocação que é bem típica da pós-modernidade. Do outro lado, esse museu é assim, é sóbrio. E a intervenção que ele fez nele, lá atrás, foi assim. Então, quer dizer, é uma outra questão para a gente discutir intervenção no patrimônio edificado. No Brasil, tomando como estudos de casos, exemplos feitos que eu mostrei aqui na Áustria, né, naquela grande marquise que Hans Hollein faz, e aqui no Museu de Stuttgart, né, na Galeria de Stuttgart, né, que é uma galeria neoclássica, e de repente entrar com um projeto desse como anexo, né? Então, assim, é uma reflexão. Em que nível estamos de intervenção no patrimônio edificado nessa contemporaneidade? E mais uma vez eu trago, né, essa pergunta. Será que nossos órgãos preservacionistas saberiam lidar com tais projetos? E a gente, arquiteto brasileiro, tem a liberdade de projetar algo assim aqui? Acho bem difícil, porque até hoje nossos técnicos preservacionistas se baseiam em leis caducas e pregam o falso histórico. Mas, enfim, dando continuidade a esse museu, mostrando um pouco dele, porque eu acho bastante rico, né, como exemplo de pós-modernidade individualista, né, do James Stirling,
tá? A gente vê, né, as obras de arte saem do espaço museográfico e vão para as praças, vão para o entorno, né, fazendo esse diálogo, como eu disse, entre o público e o privado. E, claro, o uso da cor, né, presente mais uma vez nesse ano. Aqui o interior do museu, vejam que eles jogam, e isso foi muito marcante até hoje. Aqui a gente começa a querer usar o amarelo, o verde, cores mais impactantes, né, nesses interiores, no piso. É muita coragem, não é verdade? É muito arrojo, né? E tem que ter também cuidado, porque o uso da cor em exagero, ele pode cansar esses espaços. E aqui, continuando vendo um pouco desses detalhes, dessas esquadrias, dialogando com as pedras, esses fechamentos, tá? E aqui eu vou mostrar um outro projeto dele, que ele veja que ele fez muito projeto para universidades. Fez a de Cambridge, né? Também desenvolveu muito projeto de museus, como o que eu mostrei há pouco. E agora o da Universidade de Engenharia, tá certo? De Leicester, certo? Então a gente vai ver que está também inserido num centro histórico já pré-existente, e eu acho muito influenciado pela de Cambridge, né? São os mesmos materiais que ele usou lá, o tijolo, o vidro, as clarabóias. Vamos visitar um pouco, tá? Ele é um edifício de engenharia da Universidade de Leicester e um dos primeiros exemplos de design pós-modernista e que continua a nos inspirar, tá? Ele foi classificado como os 10 melhores edifícios do pós-guerra na Inglaterra, tá certo? Eu sei que no canal tem uma arquiteta estudando em Londres, eu até aconselho a nossa colega a conhecer essa obra, certo? E o projeto de construção foi feito pelo EIU, certo? Um grande escritório de cálculo, de engenharia britânico, e é, assim, né, um exemplo de arquitetura, tá certo? E aqui eu vou mostrar algumas imagens desse projeto para vocês, tá? Alguns ângulos, onde, mais uma vez, ele retoma aqueles materiais de Cambridge, que eu mostrei logo no início, tá? Que é o tijolinho com vidro. Vocês podem dizer, nossa, por que tanto tijolinho? Gente, mas a Grã-Bretanha, as cidades inglesas, né, são muito feitas com tijolinho maciço, aparente, né? Tanto na Inglaterra como na Holanda tem demais, certo? Então, é assim, é um respeito que tem até com o lugar. Agora, vocês vejam que ele introduz, né, nessa tradição, ele introduz o vidro, o espelho, os elementos inclinados, né, que já vinha sendo trabalhado pelos arquitetos com o seu colega Hans Hollein na Áustria. É um projeto que a gente vê que é bastante simbólico, né, bem implantado e grande, é uma área em metro quadrado, assim, chama atenção o complexo arquitetônico, muitos pavimentos sobre uma base mais horizontal, tá certo? Mas de uma forma bastante equilibrada, eu achei. Como vocês podem ver nessas imagens, tanto do desenho, né, quanto da fotografia. E também aqui eu vejo que uma certa racionalidade, não é? Nessas janelas em fita e nesses grandes panos de vidro que lembram um pouco os princípios da modernidade racionalista, não é? Europeia. Mas aí, quando chega assim no outro ângulo do prédio, a gente já vê uma quebra disso, né? E aí ele já joga esses cubos, essas janelas, e aí eu vejo o desconstrutivismo, mais uma vez, tá certo? Na composição desses tetos, né? Com essas caixas que elas dão a volta, giram e vão buscar a iluminação de uma outra forma, né? Quebrando completamente com o conceito de alinhamento construtivo, de equilíbrio e tudo mais. Agora,
a gente não pode esquecer que isso vinha baseado, né, no pensamento que já Peter Eisman, tá, vinha desenvolvendo com Frank Gehry, com Zaha Hadid, né, um movimento desconstrutivista, que vai ser um dos próximos assuntos a gente falar, né, nas nossas próximas aulas. Então, aqui mais um outro ângulo desse projeto que foi considerado como um dos melhores, né, ingleses, tá certo? Agora, ele é bastante instigante, e assim, é curioso, né? E muito novidade, plasticamente, né? É muito impactante. São, assim, esses espaços translúcidos, caixas arquitetônicas, e que se posicionam ali nos cenários urbanos, onde são vistos, e quem está dentro também vê tudo no seu entorno. Então, é assim, uma arquitetura realmente de efeito, é um projeto que quem quiser estudar mais, existe muitas publicações sobre ele, e vocês podem consultar com plantas, elementos, né, soluções do espaço, soluções da estrutura, por ser uma universidade. E o efeito é muito bonito, né? Realmente é um projeto impressionante. E eu acho essa foto belíssima, porque ela fala muito sobre o que é essa obra. Bom, gente, eu encerro por aqui a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham ficado com alguma base, certo, desse conhecimento sobre os pós-modernos individualistas, principalmente enfocando o trabalho do austríaco Hans Hollein e do inglês, né, aliás, escocês, né, James Stephen, certo? Então, é isso. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre contemporaneidade e sobre desconstrutivismo, tá bom? Tchau, boa tarde.